Na primeira conferência missionária, pastor Sherman, eu nem lembro que ano que foi, eu corri um sério risco, entrei nesse templo aqui, ô inocente! E ali naquela conferência Deus me chamou, e ao longo desses anos Deus tem mudado a minha história, mudado a minha agenda, mudado os meus planos, e eu não me arrependo, Viviane, não me arrependo. Bendita a hora que o Senhor me chamou, bendita a hora que o Senhor te chamou. E eu sei que há muitas pessoas aqui, Zé Luiz, que são chamadas, já aceitaram o chamado, entendem o chamado, mas talvez foi passando o tempo, chegou a pandemia e tantas outras situações, e esse chamado foi ficando muitas vezes, pastor Leno, assim, obscurecido. Esse chamado muitas vezes ficou ali esquecido, mas nessa manhã Deus está querendo trazer bem a tua memória, o teu coração, que essa manhã, esse Tadel missionário, é um Tadel de chamado, Gessé. É um Tadel de chamado. Eu não sei, alguns são chamados para ir para a África, outros são chamados para ir para outros países, outros são chamados, irmãos, para ir para outros estados, outras cidades, eu não sei. Outros são chamados para ficar aqui em Campo Grande, e outros são chamados para ficar exatamente onde você está. Entende isso? Uma vez eu fiz um atendimento com uma médica aqui, da nossa igreja, que ela estava desesperada, num conflito. Eu tenho um chamado, pastor William, eu tenho um chamado. E aí, Deus colocou no meu coração, sentei na frente no consultório dela, ali na mesa dela, e eu falei, doutora, aqui é o seu púlpito, aqui que você vai ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus. E ali ela começou a chorar, e falou, é isso mesmo que Deus tem falado comigo. Eu não sei, o local não é o mais importante, presta atenção nisso. Aonde não é o mais importante, aonde é algo assim secundário. O mais importante é a disposição do seu coração de dizer como Isaías, eis-me aqui, me envia a mim, faz da minha vida o que tu queres. Se você tem essa disposição, se você falar para ele, Deus, faz o que tu queres da minha vida, né, Filipão, os dois Filipes ali. Mas a gente teve uma conversa, eu e o Felipe Bittencourt, semana retrasada, exatamente sobre isso. Sobre chamados, sobre chamado de Deus nessa manhã. Ele quer ministrar isso no nosso coração. É momento assim, de muitas lutas, de muitas dificuldades e também de muitas vitórias. A gente não pode esquecer isso, né? Ontem, irmãos, para minha vida, foi um dia inesquecível, onde nós tivemos a oportunidade de receber o Edson Almeida, venceu o Covid, saiu lá daquele hospital. Louvado seja o nome do Senhor! Uau! Uau, Gilson! Aí, Gilson! Ele saiu, venceu o Covid, irmãos, e lá testemunhando, falando de Jesus. Eu falei, não tenho dúvida que o Edson foi para lá porque Jesus queria levá-lo para anunciar, falar de Jesus. E a médica disse para ele, falou assim, seu Edson, eu nunca vi alguém que ficou entubado 5 dias e já saiu, já está aí de alta. Foi o povo de Deus que orou, foi os guerreiros e as guerreiras de intercessão. Semana de luta, irmão. Semana de luta, Clide, Mara. Peguei um tal de cisto pilonidal, irmãos. Nunca ouvi falar um negócio desse. Cisto pilonidal, o médico falou para mim. Falei, o que é isso? É uma inflamação que você teve lá no finalzinho da coluna, irmão. É para sentar essa semana só a graça. Aí, meu irmão, carinho da esposa, né? Compressa, antibiótico. E pela fé, Senhor, eu preciso pregar domingo. E hoje estou aqui, meu irmão. Então são dias de luta, mas o Senhor tem feito milagres no nosso meio. Deus tem feito milagres no meio da pandemia. E nessa manhã nós precisamos entender que nós temos um chamado. Chamados para uma missão. Lá fora, irmãos, há muitas pessoas sofrendo, passando por lutas, por dificuldades, feridas. Pessoas que estão vivendo os dias complicados. Pessoas que estão esperando a manifestação dos discípulos de Jesus, com atitudes de amor, de carinho, levando Jesus com as suas palavras e com as suas atitudes. É um tempo da manifestação desse amor, Elaine. Nós precisamos manifestar esse amor de Deus. A missão, esse chamado, irmãos, passa basicamente por uma missão de amor, uma missão de anunciar Jesus. As multidões estão em sofrimento, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E nós entendemos que cada discípulo do Senhor Jesus, Felipe Breder, cada discípulo,
Todos os discípulos do Senhor Jesus têm uma missão. Tem uma missão, cada um tem uma missão. E a missão é clara, a missão já foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, ser-me-eis minhas testemunhas. Nós cremos nisso, nós cremos que cada discípulo tem uma missão. Se cada discípulo tem uma missão, presta atenção nisso que eu vou falar. Se cada discípulo tem uma missão, cada discípulo pode ser um missionário. Porque missionário é aquele que tem uma missão. Você pode repetir comigo? Fala assim: missionário é aquele que tem uma missão. Então, se você tem uma missão, você é um missionário. Muitas vezes nós achamos que o trabalho missionário é só feito só para pastores, missionários. Irmãos, cada discípulo é chamado. Ei, presta atenção. Cada discípulo é chamado para ser um missionário aonde você está vivendo nesse momento. Você pode ser missionário no seu trabalho, você pode ser missionário lá na escola, na sua família. Preste bem atenção. Há muitas pessoas aqui que serão levantados como missionários no meio das suas próprias famílias. Há pessoas nas suas famílias que precisam de Jesus. Há pessoas nos seus relacionamentos que precisam de Jesus. E você é o missionário de Deus nesse tempo presente, para anunciar Jesus dentro da sua casa. E é muito mais difícil, Adriano, falar de Jesus muitas vezes para aquele que a gente conhece, do que para um desconhecido. O desconhecido nunca nos viu. Por isso que falar de Jesus dentro de casa envolve testemunho, envolve estilo de vida, envolve viver como Jesus viveria. Então eu creio, meu irmão, que quem tem uma missão é um missionário. E nessa manhã nós queremos falar sobre esse tema. Chamados para uma missão, está lá. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Se você não tem, acesse a sua Bíblia ou acompanhe pelo telão. Está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30 e até o versículo 35. Eu quero me ater só para essa perícope aí do 30 ao 35. É uma narrativa onde há uma conversa entre um perito da lei, um mestre da lei, querendo colocar Jesus à prova. E ali ele fala da vida eterna, fala do próximo. E nessa tentativa desse perito provocar Jesus, colocar Jesus à prova, Jesus vem com a parábola do bom samaritano. E eu tenho certeza que talvez todos vocês aqui ou já ouviram falar da parábola do samaritano, ou já leram a parábola do samaritano. É uma parábola muito conhecida, talvez a mais conhecida de todas as parábolas. Mas ela traz princípios tremendos para nós colocarmos em prática na nossa vida. Lucas capítulo 10, a partir do verso 30. Em resposta a quem? Ao perito da lei. O perito da lei estava conversando com Jesus sobre a vida eterna, sobre quem é o próximo, sobre a lei. E aí, em resposta à prova que o perito estava fazendo com Jesus, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. É uma estrada de aproximadamente 27 quilômetros, uma estrada assim bem íngreme, uma descida de aproximadamente 1000 metros de Jerusalém, está 1000 metros acima de Jericó. Quando esse homem caiu nas mãos de assaltantes, esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Trazendo para o contexto hoje dos nossos dias, há multidões vivendo assim. Multidões que foram assaltadas. Multidões que foram espancadas. Multidões que estão andando nos nossos dias ao seu lado, quase mortos. Essa é a realidade, meu irmão. Não só aqui de Campo Grande, no Brasil, no mundo. A pandemia, as crises estão deixando as pessoas em estado, muitas vezes, vegetativo, com uma única esperança: quero só sobreviver. Pessoas que estão feridas à beira da estrada, pessoas que estão feridas, Viviane Vaz, você sabe disso muito melhor do que todos nós aqui, pessoas que estão feridas aí na estrada da vida, angustiadas. Essa era a realidade desse homem aí, que não fala o nome dele, o improvável. Não se sabe se é um judeu, provavelmente um judeu, porque ele está mandando numa estrada judia. Mas alguém que foi assaltado. Há tantas pessoas no nosso meio que a sua paz foi roubada, a sua alegria foi roubada, o seu casamento, sua família. Pessoas que foram assaltadas e assaltadas de diversas formas.
pessoas feridas, sem roupa. Essa é a realidade desse homem. Versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada, ou seja, essa estrada que descia de Jerusalém para Jericó. Descia pela mesma estrada um sacerdote, um religioso, trazendo para a nossa realidade aqui um pastor, um missionário. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Versículo 32. E assim também um levita, um músico, alguém que trabalhava na casa, um instrumentista, trazendo nossa realidade, talvez um líder de ministério. E quando chegou ao lugar, viu o homem ferido, quase morto, e da mesma forma passou pelo outro lado. Irmãos, é a primeira vez que eu prego nesse texto, porque eu não tinha coragem de pregar sobre esse texto, porque muitas vezes eu me identifiquei exatamente como esse sacerdote, como esse levita, como esse religioso, muitas vezes, e eu não consigo pregar, Zé, aquilo que eu não vivo, eu não consigo pregar isso. E aí, num tempo a sós com Deus, depois que eu fiquei sabendo que eu iria pregar aqui no Tadel, Deus falou para mim, eu quero que você pregue esse texto. E Deus foi trabalhando no meu coração. Deus foi quebrando prisões dentro do meu coração. E hoje, para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia dEle, eu prego esse texto pela primeira vez. Versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, ele estava ocupado, provavelmente numa viagem comercial, o texto não diz, chegou onde se encontrava o homem ferido, e quando o viu, teve piedade dele. Em outras versões que eu gosto mais, está escrito, teve compaixão dele. Você pode repetir comigo, fala assim, compaixão? Compaixão. Então o samaritano, ele teve o quê? Compaixão, piedade. Versículo 34, olha a atitude do samaritano. Ele aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Versículo 35, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. 2 denários representam talvez várias diárias naquela hospedaria. Alguns dizem que chega até a meses naquela hospedaria. E disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Nós vamos aprender aqui nesses versículos, irmãos, algumas atitudes fundamentais. Preste bem atenção. Algumas atitudes fundamentais para vivermos a nossa missão com paixão e excelência. Deus não quer apenas que você viva esse chamado de qualquer jeito. Deus quer que você viva esse chamado com excelência e com paixão. Com paixão e excelência. É isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. E a primeira atitude que nós encontramos aqui nesse texto, que está lá nos versículos 30 e 32, a primeira atitude, se eu quero viver esse chamado com paixão e excelência, eu preciso fugir da indiferença. Por isso que muitas vezes eu não consegui pregar esse texto, porque muitas e muitas vezes eu agi com indiferença. Eu agi como aquele sacerdote e agi como aquele levita. O homem assaltado, espancado, ficou quase morto. E aí desceram da estrada esses 2 religiosos, o sacerdote, o levita. E esses 2 religiosos demonstraram total indiferença com o homem ferido à beira da estrada. De um religioso, de um pastor, de um missionário,
de alguém que se diz religioso, se esperava o quê? Se esperava que ele trabalha na casa de Deus, ele é servo do Deus Altíssimo, ele está ali ministrando ao Deus, é você que tem que agir, salvar esse ferido. E eles passam ao largo. Mas por que eles passam ao largo? Na lei de Moisés, querido, lá em Números 19, se eu não me falha a memória, Números 19, na lei fala assim que nenhum sacerdote poderia tocar num cadáver. Se ele tocasse num cadáver, ele ficaria cerimonialmente impuro. E aí ele teria que passar por todo aquele processo de purificação cerimonial para ele voltar a servir na casa do Senhor. Ou seja, ele trocou um ritual pela compaixão. Ele preferiu ver alguém morrer, ou talvez já imaginasse que estivesse morto, ou quase morto, do que ficar cerimonialmente impuro. E muitas vezes nós agimos exatamente assim. Muitas vezes passamos pelo ferido e agimos, meu irmão, da mesma forma. Muitas vezes fechamos nossos olhos, demonstrando total indiferença com as pessoas que estão sofrendo. Corremos o risco de vivermos uma religiosidade que não demonstra amor. Uma religiosidade que não demonstra o amor de Jesus. Era exatamente aquilo que aqueles dois religiosos estavam vivendo. Uma religiosidade vazia, que não se importa com o próximo. O que adianta eu estar ministrando na casa do Pai, mas eu não me importar com os feridos à beira da estrada? Eu estava pensando assim das desculpas que eu já usei e que eu vejo muitas pessoas usarem assim para justificar a indiferença, pastor Leno. Há muitas desculpas. Talvez a desculpa mais assim, esfarrapada que eu já usei e que eu vejo muitos de nós usarmos também é: a minha agenda está cheia. Não dá, cara. Olha, tem tanto compromisso. Olha, minha agenda está tão complicada, não dá mais. Olha, a agenda está cheia. Outras vezes eu falo assim: cara, o que eu vou poder fazer por isso? Um sentimento assim de incapacidade. Outra desculpa é: não, isso aí é serviço para o pastor. Isso é serviço para o missionário. É para o pastor Leno. É para o pastor Luiz. Olha, pastor Luiz, olha, não dou conta não, cara. Isso é coisa de pastor. Será que é coisa de pastor mesmo? Será? Uma outra desculpa que eu uso com muita frequência também é a questão: não, mas eu tenho um outro ministério. Irmãos, aí eu quero dar glória a Deus. Está aqui tanto o Felipe Breder como o Charles, que representam aqui dois ministérios da igreja. Está aqui o pastor Leno, aqui, que está representando aqui a Escola da Família. Irmãos, eu nunca vi tantos levitas nesse tempo cuidando de vidas. A mesma coisa lá na Escola do Discípulo. São professores, são chamados para a academia, para o conhecimento teológico, mas muitos deles lá cuidando de vidas. A Escola da Família da mesma forma, pessoas que estão ali ministrando, mas cuidando de vidas. Eu tenho um outro ministério? Tenho, mas o meu ministério mais importante é a minha missão de fazer discípulos, de cuidar de vidas. Queridos, você pode ter outro ministério? Claro que pode. Mas isso não pode ser uma desculpa, uma justificativa para você dizer: olha, não vou poder fazer nada. Outro tipo de desculpa é: dá muito trabalho. É verdade, irmãos. Dá muito trabalho mesmo. Dá muito trabalho. E eu vejo hoje aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, muitas pessoas no passado que deram muito trabalho e hoje são uma grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui, não vou chamar para vir na frente não, mas tem gente aqui que já deu muito trabalho e hoje são líderes, meu irmão, que vivem esse chamado com excelência e compaixão. Parece que aqueles que dão mais trabalho serão aqueles que darão mais frutos. É impressionante essa matemática do Espírito Santo.
Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é quando você olha lá na frente, é um pastor. Rapaz, você não tem ideia quanto o Rodrigo Petrelli deu trabalho para mim. Você não tem ideia o quanto o Rodrigo Petrelli deu trabalho para mim, para a Tânia, para a Raquel, para a pastora Raquel. Quando ele era adolescente, hoje é o nosso missionário lá na África. Uau! Você sabe que... Né, Kleber? Você sabe muito bem disso, né, queridão? Tu deu trabalho, hein? E hoje tu é uma benção no meio da sua família, no meio dos PGMs. Mas você deu trabalho para o Leomar, hein? Rapaz, como o Kleber deu trabalho. E agora parece que o Kleber vai atrás daqueles que dão mais trabalho. Parece que Deus coloca para ele aqueles que dão mais trabalho. Dá trabalho. E uma pergunta, uma outra desculpa que eu tenho pavor dela, pastor Leno, é quando alguém fala assim, e você sabe muito bem disso, né, queridão? Será que ele merece? Será que ele merece? Será que o presidiário merece? Será que aquele assassino merece? Você já imaginou se o pastor Marcos pensasse assim? Glória a Deus pela sua vida, meu queridão. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém merece, irmãos. Essa é a verdade, ninguém merece. Se fosse por merecimento, nenhum de nós estaremos aqui. Somos confrontados com a palavra aqui nessa manhã. Fuja da indiferença. Se há indiferença no nosso coração, vamos nos arrepender. Vamos pedir perdão ao Senhor. Pedir para o Senhor quebrar toda a indiferença do nosso coração, porque Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural. Mas quando houver ainda indiferença, meu irmão, vai ficar difícil Deus agir. Essa é a primeira atitude que nós aprendemos aqui, fuja da indiferença. A segunda atitude que nós encontramos aqui no texto é que eu preciso ser movido por compaixão. Seja movido por compaixão. O que te move? Eu conheci muitos líderes, irmãos. Eu, o pastor Ronaldo, o pastor Gilson, a Tânia, o Arão e muitos outros líderes aqui, o Zi. Nós estamos em pequenos grupos desde 1999. O primeiro protótipo aqui da igreja, 1999, século passado. E ao longo desses 22 anos, eu vi muita gente que era movida na liderança por status. Uau, agora eu sou líder. Me respeite, eu tenho um título. Também ao longo desses 22 anos, meu irmão, vi muita gente movida por obrigação. E eu acho que é pior ainda. É porque o pastor Leno pediu para mim fazer isso, eu estou fazendo aqui. Irmão, se você faz por obrigação, está na hora de você rever os seus conceitos. Ei, só existe um motivo para nos movermos na liderança e cuidarmos de vida: compaixão. Porque Ele teve compaixão de mim, de você, quando nós estávamos totalmente perdidos, e Ele não abriu mão de nós. Que nessa manhã você venha se converter a isso, que o seu coração venha alinhar-se. Se eu vou liderar, se eu vou cuidar de alguém, se eu vou discipular alguém, se eu vou fazer uma visita, por amor, por compaixão, por aquilo que Ele já fez por mim. Tudo aquilo que eu fizer para Ele, não vou pagar aquilo que Ele já fez por mim. Aquilo que eu estou fazendo é o mínimo que eu posso fazer. Mas Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que são movidos por compaixão. Jesus era movido por compaixão. Ele quer mover você por compaixão. Ele quer te usar por compaixão. É muito diferente, meu irmão, quando alguém é usado pelo Espírito através de compaixão, por aquele que faz no automático, por obrigação ou por status. É muito diferente. E Deus quer converter a igreja dele nessa manhã, para que possamos viver por compaixão. Olha o que o texto diz. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou, versículo 33, aonde se encontrava o homem, quando viu, teve o que, irmãos? Compaixão. Como é que está o nosso nível de compaixão nessa manhã? Eu preciso de mais compaixão, pastor Sherman. Preciso de muito mais compaixão.
Eu preciso de mais compaixão. Mas é a compaixão, é o combustível do Espírito. Aqueles que são cheios do Espírito começam a ter amor pelas vidas de uma maneira assim que ele nunca teve. De falar assim, caramba, o que está acontecendo comigo? Eu estou amando essa vida, estou tendo compaixão por essa vida. É a ação do Espírito. Então se você, querido, quer viver seu chamado com paixão e excelência, que você seja movido por compaixão. Agora, eu quero compartilhar com você o que esse texto aqui para mim foi libertador. Presta atenção. O texto aqui foi libertador para a minha vida. Na verdade, versículo 34, olha o que faz o samaritano. Ele aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Continuando. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Irmãos, presta atenção. O samaritano, ele apenas prestou os primeiros socorros. Se ele não tivesse prestado aqueles primeiros socorros, bem provavelmente aquele homem ferido morreria. Mas o samaritano, ele simplesmente prestou o que? Os primeiros socorros. E aí isso para mim foi libertador. Porque um pastor amigo meu virou para mim e falou assim, William, você é esse samaritano. Você é uma pessoa que Deus tem colocado sempre para fazer conexões com pessoas que estão sofrendo. E você apresenta a hospedaria para esses que estão sofrendo. Para mim foi libertador. Porque aquele samaritano sabia que ele não poderia cuidar sozinho daquele ferido. Ele precisava de uma hospedaria. Irmãos, muitas vezes nós não vamos conseguir cuidar de todas as pessoas sozinhos. Precisamos de ajuda. Aí eu lembro do texto, da parábola, que lá em Marcos, do paralítico que foi carregado numa maca por 4 pessoas, até levá-lo, aquele paralítico, até Jesus. Eles descem o paralítico pelo teto, fazem aquele processo de bagunça todo naquela casa, mas eles levam o paralítico até Jesus, através de quê? De 4 mãos. Há pessoas que precisam de muita ajuda. Eu não vou dar conta sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de uns aos outros. Essa é a realidade. Eu conheci o Vinícius Prado, nosso missionário lá em Bodoquena, num PGM. Numa reunião do PGM, do xará dele, do Vinícius Agra. E aí eu conheci o Vinícius, e aí ele falou assim, olha, eu sou da música sertaneja tal, e estou vindo para a igreja, só para encurtar a história. E ele falou, William, Deus falou para mim largar a música sertaneja, e nesse processo aí, houve um divórcio. Ele e a Andréia não se acertaram, o Vinícius se divorcia da Andréia, e eu atendi o Vinícius aqui, quando o nosso escritório era ali, na parte de baixo ali da Barão, várias e várias manhãs, que depois eu tinha que pegar um papel higiênico para enxugar o local que o Vinícius chorava, de tanto sofrimento. Conhece Jesus, vai para um PGM, se transforma num líder, e lá no outro PGM, do Cláudio Lagreca, a Andréia começa a participar lá do outro PGM, e lá no outro PGM ela tem um encontro com Jesus. E aí ela procura o Vinícius e fala assim, olha, eu quero voltar com você. E eu tive o privilégio de fazer o recasamento do Vinícius e Andréia para a honra e glória do nosso Deus. Uhul! Olha, aplaudir para a glória dele. Aí, irmãos, estou aqui pregando num culto das 10. Tinha um compromisso meio-dia, saio daqui 11h45, falei, meu Deus, como é que eu vou chegar lá meio-dia? Antes de terminar o culto, meu irmão, eu saí por aquela porta ali, a francesa, você sabe como você sai assim, que ninguém me veja, tal, mas como não vai ver um pastor saindo, né? Está todo mundo de olho nele. E aí, meu irmão, Frank, levanta a mão aí, Frank, levanta a mão. Aquele menino ali, ó, aplaudo o Senhor pela vida dele. A Grazi está aí pertinho? A Grazi está ali? Aí esse menino sai atrás de mim, irmão. Ô pastor, ô pastor, ô pastor. E eu correndo Franklin, ô pastor, ô pastor, ô pastor, pastor, pastor! Aí eu lembrei de quem?
De quem que eu lembrei do texto? De quem? Do sacerdote. Você não sabe disso, meu irmão. Você não sabe os bastidores dessa história. Ele quase se ajoelhou ali na calçada e falou assim: pastor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu preciso, Senhor, preciso acertar meu casamento. Eu olhei para o relógio e falei: meu Deus, como é que eu vou ajudar esse menino agora? Eu tenho compromisso meio-dia. Eu falei: cara, não sei nem se a gente chegou a orar na calçada, não lembro. Mas eu falei o seguinte para ele: procura o Vinícius, da Andréia. Ele passou por uma experiência igual a sua. E aí, no caminho até o estacionamento para tirar o carro, já fui ligando para o Vinícius. Vinícius, aconteceu uma situação assim, cara, cuida do Franklin. Aí o Franklin foi parar lá no PGM do Vinícius. E aí, queridão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Levanta aí você e a Grazi agora. Levanta aí, casados, restaurados, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! E agora líderes de PGM cuidando de feridos. Aí você não sabe o continuar da história. Aí tinha uma menina, não sei se a Maria Elaine do Jair está aqui, não a vi, mas deve estar na internet. Maria Elaine. O Jair está ali, está cuidando lá no curso de batismo. A esposa do Jair, fica em pé, Jair. Olha, a esposa dele. Aplauda o Senhor pela vida dele. A esposa dele. O Espírito Santo, meu irmão, ele é assim, ele conta, pode sentar, Jair. Ele conta, ele direciona. O Leno fez o apelo aqui, dia 25 de 25 de julho. Você fez o apelo aqui do QR Code, um dos primeiros QR Codes, e aí uma nova decidida vem para mim, eu olho, o Espírito Santo fala assim: envia para Elaine. O Jair e a Elaine era lá do PGM, do Vinícius, do Franklin, da Grazi, do mesmo DNA. E aí eu falei: Elaine, você pode cuidar dessa vida? Ô pastor, deixa comigo. Passado uma semana, eu recebo um áudio da nova decidida, quase chorando, falando assim: pastor, muito obrigado porque o senhor colocou a Elaine na minha vida. A Elaine marcou um café comigo no horário que eu podia. E me presenteou com uma Bíblia. E todo dia está cuidando de mim. Aí eu entendi, agora eu posso pregar esse texto. Eu sou apenas o samaritano que presta os primeiros socorros. Mas vocês verdadeiramente são as suas hospedarias que Deus tem levantado aqui nessa igreja. Vocês são verdadeiros pastores que têm cuidado de vidas. Louvado seja o nome do Senhor por cada líder, cada supervisor, cada coordenador, que tem feito um trabalho extraordinário, que tem cuidado. Deus tem visto as tuas lágrimas, os teus choros, os teus joelhos no chão. Irmãos! E havia uma confiança plena entre a hospedaria e o samaritano, porque o samaritano falou assim: Leno, eu vou te deixar 2 denários aqui, se faltar alguma coisa, eu te pago na volta. E a hospedaria não ficou com nenhuma dúvida. Havia uma sinergia. Havia uma confiança, uma relação de confiança entre esse samaritano e a hospedaria. E tudo isso deu certo, porque aquele samaritano agiu por compaixão. E a terceiro e último princípio que nós aprendemos aqui no texto, é que eu preciso fazer parte dessa rede de cuidados de Jesus, desse movimento do Espírito Santo cuidando de vidas. Talvez você fale assim: eu já faço parte dessa rede de cuidados. Glória a Deus, renova seu compromisso com Ele. Mas nessa manhã, Deus está chamando muitas vidas aqui para falar: Senhor, eu quero fazer parte dessa rede de cuidados. Eu quero cuidar de vidas. Usa a minha vida, me enche de compaixão. E no contexto da primeira igreja batista, irmãos, no contexto Felipe Bittencourt, os PGMs são as hospedarias da nossa igreja. E muitas vezes você vai ser bom samaritano na vida de alguém, e outras vezes você vai ser hospedaria na vida de alguém. E muitas vezes você vai precisar ir para a hospedaria também. Entenda isso. Essa rede de cuidados que nós precisamos entender, a complexidade, a profundidade, a amplitude disso.
Que há momentos que eu posso ser o bom samaritano, há momentos que eu serei uma hospedaria, e há momentos que eu estarei na hospedaria. Há muitos missionários, irmãos, nós vamos ter a conferência missionária daqui a alguns dias. Há muitos missionários, irmãos, que precisam de hospedaria. Há muitos missionários que precisam de oração. Há um missionário nosso, que o pastor Djalma está confirmando, mas pegou o Covid lá no campo missionário, ele está confirmando essa informação que nós recebemos ontem. Numa situação bem crítica. Pessoas, às vezes pastores, que estão, meu irmão, feridos à beira da estrada, às vezes pastor e missionário não são isentos, líderes de PGM não são isentos, e muitas vezes precisar ir para a hospedaria, supervisor e coordenador, irmãos, nós precisamos entender que fazemos parte dessa grande rede de cuidados de Jesus Cristo, dessa rede. E aí até o pastor Leno me deu um grande toque, que nós precisamos preparar as nossas hospedarias, porque eu creio que nós vamos participar de uma grande e abundante colheita. Preparar as nossas hospedarias com uma atmosfera, meu irmão, cada vez mais de amor, fé e alegria, para recebermos os feridos que estão chegando na sua hospedaria. Agora em setembro nós teremos a nossa conferência missionária. Pode jogar para nós aí a imagem da conferência. Irmãos, virão missionários aqui, testemunhar, falar no nosso coração. Mas há muitos missionários que precisam do seu PGM, da sua hospedaria. Estão sofrendo. E é tempo, meu irmão, nesse mês de novembro, de nós renovarmos a nossa OMF, renovarmos a nossa oração pela vida dos nossos missionários, renovarmos a nossa OMF, renovarmos o nosso chamado nessa conferência missionária. A pastora André e o pastor Luiz me deram um outro grande toque também. Falou, William, muitas pessoas que desanimaram, desistiram. Coloca aquela imagem lá de alguém cuidando de outra pessoa. Há muitos feridos que afastaram, que desistiram. Aí minha esposa Tânia sempre fala isso para mim. Não só aquele que ainda não conhece Jesus, mas aquele que se afastou. Nós precisamos cuidar de ambos. Cuidar daqueles que não têm Jesus, mas aqueles que já andaram no nosso meio. E precisam de cuidado. Precisam de uma ligação, um contato seu. Uma visita, um áudio. E no mês de outubro, queridos, nós teremos, a nível Brasil, nas igrejas batistas do Brasil, uma semana de evangelização pessoal, mas nós decidimos aqui na igreja, na primeira igreja, que nós vamos trabalhar como um mês da evangelização pessoal. E eu quero desafiar você. Ei, nesse ano ainda, presta atenção, olha aqui para a minha igreja, primeira igreja. Ei, olha aqui para mim, oi, Deus quer te usar. Para que você ainda nesse ano venha ganhar pelo menos mais uma pessoa para Jesus. Deus quer te usar. Deus vai colocar essa pessoa do teu lado. Nós solicitamos mais de 2.000 evangelhos de João. Um livretinho. Que você vai orar e vai entregar para aquela pessoa que o Espírito Santo está falando no seu coração. Para você discipular, evangelizar, levá-la a Jesus. E o PGM pode fazer muitas estratégias para ganhar pessoas para o Senhor Jesus. No mês de outubro, nós teremos um multiplique específico de evangelização pessoal. Nós vamos passar os links para vocês. E a Junta de Missões Nacionais vai dar um treinamento para você específico sobre evangelização pessoal. Para que você venha ganhar pessoas para Jesus. E para nós orarmos, irmãos. Para nós orarmos. Eu quero concluir com uma última fala. Presta atenção no que eu vou dizer. Essa narrativa de uma hospedaria que esse samaritano levou, esse ferido, me lembra de uma outra história, de uma outra narrativa, Felipe Breder, meu teacher. Me lembra da narrativa de um casal, esposa grávida, que sai de Nazaré em direção a Belém. E chega lá em Belém, todas as hospedarias estavam o quê? Cheias. Não tinha nenhuma hospedaria. Isso me lembra muito os nossos PGMs hoje, que muitas vezes nós estamos tão cheios. Tantas demandas, tantas dificuldades. Lá em Belém também. As hospedarias estavam todas cheias. Não tinha espaço mais para ninguém. Mas aí, olha, descobriu-se que lá tinha uma estrebaria. No contexto aqui do Mato Grosso, um curral. Um curralzinho. Falou, olha, não tem hospedaria,
mas como a tua esposa está grávida e vai dar à luz daqui a pouquinho, o negócio está crítico. Será que ele não pode, essa criança não pode nascer num curral? Aí prepararam lá uma manjedoura, irmão. Você já viu uma manjedoura? E ali na estrebaria mais simples, não foi numa hospedaria, foi numa estrebaria, no lugar mais simples, nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você sabe o que eu aprendo? Que por mais simples e mais limitada que seja a sua hospedaria, o seu PGM, se Jesus está lá presente, meu queridão, na sua hospedaria, que o mais simples que seja, meu irmão, se Jesus está lá, vai haver milagres, vai acontecer salvação, curas, algo sobrenatural vai acontecer na sua hospedaria, não porque ela é muito bonita, não porque ela tem todos os recursos, mas porque ela tem Jesus. Jessé. Ele veio até nós, e agora quem vai até Ele? Ele veio até nós, e agora quem vai até Ele? Aleluia. Deixou seu trono, se desfez da sua coroa, andou descalço no meio de nós, lavou nossos pés e nos fez caminhar novamente. O amor nos ensinou que empatia é uma viagem missionária na dor do outro que está à beira do nosso caminho. Faça suas malas. Você só pode ser se sermos. Ninguém é igreja sozinho. Ele veio até nós, e agora quem vai até Ele? Suas narinas sentiram o mau cheiro da nossa podridão, seus ouvidos se inclinaram para o silêncio da nossa morte. O Santo do Santo degustou nossas iniquidades. A vida cruzou os nossos caminhos tortuosos e miseráveis. Anti-hierarquia. Rosas são para os mendigos, Ele lavou os pés dos excluídos. No bar da angústia, transgressões, Ele bebeu o cálice amargo dos nossos pecados e transgressões. Ele veio até nós, e agora até Ele, a fonte da vida jorrou em nós e nos saciou. Na beira da estrada o caminho nos achou. O amor deixou seu trono, se desfez da sua coroa. O amor deixou seu trono, se desfez, andou descalço no meio de nós, lavou nossos pés e nos fez caminhar novamente. O amor nos ensinou que a empatia é uma viagem missionária na dor do outro que está à beira do caminho. Ei, igreja, faça suas malas. Você não pode ser sozinho. Quem luta, quem ama, quem partilha, quem tem essa tal de empatia? Quem são os que sofrem? Quem são os que choram? Necessitam de mãos, abraços, amigos, irmãos. Quem são os que tiram estes da periferia do olhar e os abrigam no centro do coração? Quem luta? Quem ama? Quem partilha? Quem tem essa tal de empatia? Sabe por quê? Porque o amor deixou seu trono, se desfez da sua coroa, andou descalço no meio de nós, lavou nossos pés e nos fez caminhar novamente. O amor nos ensinou que empatia é uma viagem missionária na dor do outro que está à beira do nosso caminho. Ele veio até nós, e agora quem vai até Ele? Você não pode ser igreja sozinho.
Aleluia. Quem em meio ao caos, em meio à tristeza, em meio ao medo, em meio à dor, terá a coragem de calar o silêncio da timidez e ser urgentemente um escândalo de amor? Quem descerá do trono do eu? Quem serão os peregrinos de si, que com suas malas viajarão em busca dos necessitados? Quem, se necessário, arrancará os sapatos de cristal e andará pela comunidade de pés descalços? Quem pela fé e pela missão abandonará sua paralisia e se moverá com íntima compaixão? Quem fará tudo isso em troca de nada? Repito, quem fará tudo isso em troca de nada? Quem fará esse absurdo? A igreja. Sabe por quê? Porque se a graça do Pai realmente nos basta, nós já temos tudo, porque o amor se desfez da coroa, desceu do seu trono, andou descalço no meio de nós. O amor nos ensinou que empatia é uma viagem missionária na dor do outro. Igreja, faça suas malas. Ele veio até nós. E agora, quem irá até eles?